Ok, pessoal, vamos lá, continuar aqui. Questão 31. Com relação... Bom, a gente terminou a aula fazendo um apanhado das características das autarquias. E agora a gente vai entrar aqui em órgãos públicos, ok? Vamos lá. Com relação às diferenças entre uma entidade estatal e um órgão público, considere a afirmativa abaixo. Vamos lá. Então ele quer a diferença entre entidade estatal e órgão público. Ok. Entidade estatal a gente já sabe que são as entidades políticas, que são os entes autônomos. Ok, vamos lá. Entidade estatal é um ente com personalidade jurídica. Sim. Entidade estatal tem personalidade jurídica, ou seja, capacidade para adquirir direitos e contrair obrigações em nome próprio. O que acontece? Ter personalidade jurídica é exatamente isso, ó. Ter capacidade para adquirir direitos e contrair obrigações em nome próprio. Perfeito, isso aqui é verdade. As entidades estatais sim têm isso. Eu já adianto, e já falei algumas vezes aqui durante o curso, que os órgãos não têm personalidade jurídica, ó. Órgão não. Órgão não tem personalidade jurídica. Ok? Isso é uma pegadinha que cai muito. Tem diversas questões que cobram somente isso. Às vezes tem umas alternativas até mais complicadas, aí chega uma das alternativazinhas, tem lá, que o órgão dizendo que o órgão tem personalidade jurídica ou que o órgão não tem personalidade jurídica. Ok? Vamos lá. Segundo, órgãos públicos constituem centros de competência despersonalizados, ó. Despersonalizados é o quê? Sem personalidade jurídica. Partes componentes de uma entidade política ou administrativa. Perfeito, ó. Me perdoem aqui. A primeira está verdadeira. A entidade estatal é um ente com personalidade jurídica, ou seja, capacidade para adquirir... Beleza. A primeira está verdadeira, me perdoe. Segunda, órgãos públicos constituem centros de competência despersonalizados. Partes componentes de uma entidade política ou administrativa. Verdade. Verdade. O que acontece? A gente viu que na primeira aulinha nossa lá, a gente viu dois conceitos, né? A gente viu o conceito de desconcentração, vocês ainda lembram disso? Desconcentração, e vimos o conceito de descentralização. Ok, desconcentração, vocês lembram o que é? Devem ter anotado no resumo aí, não vai parar a aula e voltar para outra não, pelo amor de Deus. Fica aí, eu vou explicar aqui de novo. Desconcentração é a distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Tem como resultado o quê? A criação de órgãos públicos. Então, ó, se a desconcentração é a distribuição de competências dentro de uma pessoa jurídica, o que acontece? O órgão vai ser o quê? Um centro de competências. Vamos imaginar, eu dei o exemplo lá da União, ó, que resolve pegar a função de cuidar das finanças públicas e atribuir ao Ministério da Fazenda. Quem que cuida das finanças públicas da União? Ministério da Fazenda. O que é que ela fez, ó? Ela criou um centro de competências. Ela falou, ó, Ministério da Fazenda, finanças públicas é com você. Então, ó, órgãos públicos constituem centro de competências, despersonalizados, porque não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é a União. Componentes de uma entidade política, perfeito, União, ou de uma entidade administrativa. Vocês vão lembrar também, ó, que o que é descentralização? Descentralização é a distribuição de funções, distribuição de competências de uma pessoa jurídica para outra. A administração direta cria uma pessoa jurídica para exercer determinada atividade de forma descentralizada. Ok. Dentro dessa pessoa jurídica, que é fruto da descentralização, pode haver distribuição de competências internas dentro de uma autarquia. Me dá uma tela em branco aqui, por favor. Dentro de uma autarquia, pode haver desconcentração. Pode haver distribuição de competências dentro da entidade administrativa, ó, entidade administrativa.
A autarquia tem personalidade jurídica. Ok? Agora, o órgão, dentro da autarquia, não tem personalidade jurídica. Ok? Tranquilo, vamos voltar. Ótimo, então a segunda está certa. 1 e 2 estão corretas. Vamos lá. Terceiro, quando a União opta por transferir a titularidade de determinada competência a autarquias e fundações públicas, estamos perante o fenômeno da desconcentração. De novo, ó. Aqui não é desconcentração, é descentralização. Ok? Mediante o qual são criados órgãos públicos. Falso, não são criados. A desconcentração, tudo bem. Desconcentração cria órgãos públicos? Cria. Agora, a transferência de titularidade de determinada competência para autarquias ou fundações públicas é descentralização, ok? E cria o quê? Autarquias e fundações públicas. Tranquilo? Nesse caso, há sim transferência de titularidade. Vamos lá. Então a terceira está falsa. Quarto, órgão público é uma pessoa jurídica. Parece brincadeira, né? A prova bota um negócio desse. Pessoa jurídica, falso. Já que é apenas parte da estrutura maior, o Estado. Falso. O órgão não é pessoa jurídica. O órgão não tem personalidade jurídica. O órgão é um centro de competência, certo? Faz parte de um ente político ou de um ente administrativo, certo? Para o desempenho das funções desse ente. E essas funções é desempenhada por meio dos agentes. Ok. Quinto, os órgãos públicos. Então a terceira e a quarta estão falsas. Então aqui a terceira está falsa, terceira aqui também, e a quarta aqui. Então só sobra a letra D. Na prova você já matava, né? Os órgãos públicos cumprem o que lhes foi determinado pelo Estado e não tem, portanto, vontade própria. Verdade. O órgão público cumpre o que foi determinado pelo Estado. O órgão público não tem vontade própria. Verdade, perfeito. Então o gabarito é 1, 2 e 5. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Vamos adiantar. Existem vários critérios de classificação dos órgãos públicos, tais como os critérios de esfera de ação, posição estatal, estrutura, dentre outros. No que concerne ao critério da posição estatal, as casas legislativas e a chefia do executivo e os tribunais são órgãos públicos. O que acontece? Vamos lá. Classificação quanto à posição estatal. Os órgãos podem ser classificados em independentes, eu já até falei isso com vocês aqui na aula anterior, autônomos, superiores e subalternos. Ok. Os órgãos independentes, ó, são os órgãos que estão previstos diretamente no texto constitucional. A própria Constituição já prevê esses órgãos. Entre eles o quê? Casas legislativas. No próprio texto da Constituição, o próprio texto da Constituição cita o Congresso Nacional, cita a Câmara dos Deputados, cita o Senado Federal. Ok? Cita o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores. Então esses são os órgãos, ó, independentes. Ok? Órgãos autônomos. Órgãos autônomos são órgãos de direção, certo? Com autonomia técnica e financeira, que estão na hierarquia inferior, imediatamente abaixo dos órgãos independentes. Ok? Quais são esses órgãos autônomos? Seriam os ministérios, nos estados as secretarias, ok? E os órgãos superiores? Órgãos superiores são órgãos também de direção, podem ser órgãos também de controle,
que estão imediatamente abaixo, hierarquicamente, dos órgãos autônomos, ok? E os órgãos subalternos? Órgãos subalternos são órgãos de mera execução, ok? Órgãos de mera execução, por exemplo, almoxarifado, setor de logística, ok? Órgãos de mera execução. Então, no que concerne ao critério posição estatal, as casas legislativas, a chefia do Poder Executivo e os tribunais são órgãos públicos o quê? Todos esses aqui, ó, casas legislativas, chefia do Executivo e os tribunais estão previstos aonde? No próprio texto constitucional. Então são órgãos o quê? Independentes. Ok? Bem tranquilo aí, questão, gabarito letra E, questão de classificação de órgãos públicos. Pode aparecer. Ok? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Ainda sobre órgãos. Considere a seguinte afirmação acerca da classificação dos órgãos públicos. São os que se localizam na cúpula da administração, subordinados diretamente à chefia dos órgãos independentes, ó. Gozam de autonomia administrativa, financeira e técnica e participam das decisões governamentais. O que acontece? Na classificação, quanto à posição estatal, a gente viu que pode ser independente, autônomo, superior e subalterno. O que é que ele diz aqui, ó? Subordinados diretamente aos órgãos independentes. Então, logo abaixo dos órgãos independentes estão o quê? Os órgãos autônomos. Ok, muito tranquilo. Gabarito, letra E. Ok? Vamos para a próxima. 34. Os órgãos públicos, ainda a respeito dos órgãos públicos. Os órgãos públicos confundem-se com as pessoas físicas porque congregam funções que estas vão exercer. Órgão público não se confunde com pessoa física, ok? Órgão público são centros de competência criados por lei para o desempenho da atividade estatal por meio dos seus agentes, ok? Os agentes quem exerce a atividade estatal, ok? Então, órgão não se confunde com pessoas físicas, falso. Os órgãos públicos são singulares quando constituídos por um único centro de atribuições, sem subdivisões internas, como ocorre com as seções integradas. O que acontece aqui, ó, vocês têm que ter atenção, ó. Órgão singular. Mais abaixo, na letra E, ele fala em órgão composto, ok? Me dê uma tela em branco aqui. Vamos ver duas classificaçõezinhas que são classificações fáceis, mas que a prova pode fazer uma pegadinha. O que acontece? Quanto à estrutura, os órgãos podem ser classificados em simples ou unitários e podem ser classificados em compostos. Ok. E quanto à atuação funcional, ó, atuação funcional, os órgãos podem ser classificados em singulares ou unipessoais e podem ser classificados em colegiados ou pluripessoais. Por aqui, a gente já vê uma pegadinha que pode ser feita, né? O que é que a prova vai fazer, ó? Ela vai pegar, colocar órgão simples e a definição de órgão singular. Ela vai fazer essa jogadinha aqui, ó. Vai trocar os conceitos, porque é fácil você trocar órgão simples e órgão singular, ok?
A mesma coisa ela pode fazer, ó, entre a definição de órgão composto e órgão colegiado. A prova pode fazer essa jogadinha. Muito provavelmente ela vai fazer. Na questão, na letra B, ela fez exatamente isso. Ela trocou os conceitos. O que acontece? O que é o órgão simples ou órgão unitário? O órgão simples ou órgão unitário é um órgão que não tem distribuição, não tem subdivisões internas. Não há desconcentração, ok? Dentro daquele órgão. É um órgão concentrado. Não há distribuições internas de competência. O que é um órgão composto? É um órgão que reúne vários outros órgãos. Vamos imaginar aqui ó, o Ministério da Fazenda. Dentro do Ministério da Fazenda tem diversos outros órgãos. Por quê? Porque ele distribuiu competências internamente. Ele desconcentrou. Existe a Secretaria da Receita Federal, existe a Secretaria do Tesouro Nacional, existe lá a Secretaria de Orçamento, umas secretarias ligadas à área econômica, ok? Então, ó, órgão composto é órgão em que há diversos outros órgãos na estrutura. Há desconcentração. Órgão simples ou unitário, ó, é um órgão concentrado, não há distribuição de competências internas, ok? E um órgão singular e colegiado. Então, ó, quanto à estrutura, a gente já viu, ou simples ou composto. Quanto à atuação funcional, como será as decisões, como serão tomadas as decisões desses órgãos? Quem toma a decisão? No caso do órgão singular, ó, ou unipessoal, a decisão é tomada, ó, por uma única autoridade. Só uma autoridade tem a prerrogativa de tomar a decisão, ok? Ó, órgão singular, que é diferente de órgão simples. Ó, singular, diferente de simples. Botem aí, porque a prova pode fazer essa pegadinha, ó. Colegiado, diferente de órgão composto. Porque a prova pode fazer essa pegadinha. Ok, órgão singular a gente já viu que a decisão é tomada por uma única autoridade, uma única pessoa. Ok, o colegiado, órgão colegiado. Órgão colegiado é que as decisões são tomadas por deliberação de várias pessoas. Ok? Quer ver um exemplo de órgão colegiado? Ó, o Supremo Tribunal Federal, ó, composto por 11 ministros. As decisões do Supremo Tribunal Federal são decisões colegiadas. Ok? Tranquilo, então vamos voltar para a questão. Vamos voltar para a questão. Então, órgãos públicos são singulares quando constituídos por um único centro de atribuições. Ó, quando o órgão é composto por um único centro de atribuições, sem subdivisões internas, esse órgão não é singular. É um órgão, ó, simples. Olha como a prova faz pegadinha, ó. Na verdade, aqui ela não está... Ela está testando se você está esperto, se você está ligado, porque é um conceito trocar singular por simples. Ok? Ela quer saber mais se você está esperto na hora da prova. Então você fica esperto. Ok? Os órgãos públicos não são parte integrante da estrutura da administração pública. Piada, né? Lógico que o órgão faz parte da estrutura da administração pública. Ok? Não, aí não tem personalidade jurídica própria. Quer dizer, ela bota uma pegadinha aqui com singulares e simples, que poderia levar o aluno a errar, e coloca na letra D, não tem personalidade jurídica. Muito fácil, o órgão não tem personalidade jurídica, está cansado de saber, careca de saber. E os órgãos são compostos quando constituídos por vários agentes. Por exemplo, o Tribunal de Impostos e Taxas. Bom, o órgão não é composto quando ele é constituído por vários agentes. É quando, na verdade, ele é constituído por vários outros órgãos. Ok? Ele tem vários centros de competências dentro do mesmo órgão. Exemplo que eu dei do Ministério da Fazenda, que tem do Ministério da Fazenda, tem a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria do Tesouro Nacional. Ok? Bom, me dá mais uma tela em branco aqui, por favor. Otávio. Vamos lá. Então, só resumindo aqui, ó, sobre órgãos.
Órgãos são, a gente já viu que órgãos integram a estrutura de uma pessoa jurídica, não é isso? Integram a estrutura de uma PJ, pessoa jurídica. Logo, órgãos não têm personalidade jurídica, ok? São resultado de quê? Ele é resultado de quê? Da desconcentração. Tranquilo, o órgão é resultado da desconcentração. O que acontece? Somente alguns órgãos possuem autonomia financeira, gerencial e administrativa, ok? Órgãos podem celebrar contrato de gestão, podem celebrar contrato de gestão. O que mais? Mais características de órgão. Não tem capacidade processual, certo? Para se representar em juízo. Ele não pode se representar em juízo ou representar a pessoa jurídica a que ele pertence. Mas alguns órgãos têm para defesa de suas prerrogativas funcionais, certo? Suas prerrogativas funcionais podem sim, têm sim capacidade processual. Vou apagar aqui. Então somente alguns, capacidade processual. Somente para a defesa de suas prerrogativas funcionais. Quais são esses órgãos? Somente os independentes, que a gente já viu lá a classificação, independentes, e os autônomos. Ok? Bom, característica de órgãos. Órgãos públicos, as questões variam em cima disso aqui. Essa definiçãozinha aqui, essas características e as classificações, ok? Lembrando sempre ficar ligado nas classificações lá, Simples, órgão simples é diferente de órgão singular. Órgão composto é diferente de órgão colegiado. Fica esperto com isso aí, porque é pegadinha que a prova gosta de fazer e por vezes o aluno erra. Vamos para a próxima questão. Acho que acabou as questões sobre organização administrativa. Vamos ver aqui. Próxima questão. Princípios. Vamos entrar em princípios. Vamos lá. Vamos começar massageando os pés devagarzinho, daqui a pouco a gente vai subindo. Então vamos começar com a questão fácil, ok? Fundação Carlos Chagas, 2013, questão atual aí, Ministério Público do Estado do Amazonas. Vamos lá. A Constituição menciona expressa e especificamente 5 princípios que devem ser observados pela administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. São eles. O que acontece? Questão muito fácil. Me dá uma tela em branco aí, por favor. Questão muito fácil. Coloquei aqui só para vocês ficarem ligados. Princípios da administração pública. Ou princípios administrativos. O que acontece? Constituição Federal, no artigo 37, caput, diz que a administração direta e também a administração indireta, quer dizer,
toda a administração pública, ó, toda a administração pública, dos três poderes da União, estados, DF e municípios, todos seguirão aos princípios. Que princípios? É o chamado LIMP, não é isso? O famoso LIMP, que a gente conhece. Legalidade. Ah, Luiz, está muito fácil. Impessoalidade, moralidade, publicidade. E o que? Eficiência. Ok, então, ó, toda a administração pública, direta e indireta, dos três poderes. Por que os três poderes? Porque a gente viu lá, ó, a gente estudou um pouquinho, fizemos um resumo, uma análise apertada lá do artigo 2º da Constituição, que fala que são poderes independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E vimos que, em análise apertada, o poder político é um só, mas há uma especialização de funções, em que cada poder exerce uma função típica e atipicamente exerce a função dos outros poderes. E que o Poder Judiciário atipicamente exerce função administrativa. E quando o Poder Judiciário atipicamente exerce função administrativa, ele tem que obedecer aos princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? Sim, tem. Quando o Poder Legislativo exerce atipicamente a função administrativa, ele tem que obedecer esses princípios? Tem. O que acontece? A gente tem que ter cuidado quando analisa essa aplicação dos princípios administrativos, porque a administração pública, o vocábulo administração pública, pode ser entendido em sentido amplo e em sentido estrito. Ok? Em sentido amplo, a administração pública exerceria a função administrativa, mas a função política. Então, nesse caso, ó, no sentido amplo, se a gente entender a administração pública no sentido amplo, tanto as entidades administrativas quanto as entidades políticas seriam definidas como administração pública. Quando a gente entende no sentido estrito, seria somente o quê? Função administrativa. Então, seriam somente as entidades administrativas. Então, quando fala nos três poderes, ó, se a gente entender administração pública em sentido amplo, independente da função que esteja desempenhando a administrativa ou política, a gente entende função ampla, estaria coberto por esses princípios. Se a gente entende função administração pública em sentido estrito, seria somente o desempenho da função administrativa. Ok? Tranquilo. Então, ó, princípios que estão expressos, estão lá escritos no caput do artigo 37. Vai lá no caput do artigo 37. Pega lá e lê. Você vai ver que está escrito lá expressamente esses princípios. Ok? O que acontece? Às vezes a prova faz pegadinhas bestas aqui. Às vezes exige somente que você saiba quais são os princípios, como foi essa questão agora que a gente viu. E às vezes a prova faz umas pegadinhas bem bestas, bem simples, que qualquer estudante que simplesmente leu o caput do artigo 37 mata. Às vezes todo mundo decora, não é? O LIMP, pegadinha bem besta aqui, mas todo mundo decora o LIMP, não é isso? Aí às vezes o LIMP a gente sabe que é impessoalidade, mas às vezes a prova bota lá imoralidade. Aí a gente dá risada, né? Porque, poxa, um concurseiro que está se propondo a ser auditor fiscal do estado do Rio de Janeiro e vem me marcar que imoralidade é um princípio que a administração pública deve seguir, beira o absurdo, não é? Então é uma pegadinha que eu não deveria nem ter comentado, até me arrependo de ter comentado aqui, me perdoe. Mas se aparecer lá, você fica ligado. Porque às vezes o cara raciocina só limpe, aparece imoralidade e o cara marca. Outra coisa, ó, o I é de impessoalidade.
Aí a prova vai chegar lá e bota, ó, o P é de que publicidade, né? A prova vem e bota pessoalidade. Aí é só para você ficar esperto. Se pessoalidade é princípio, como é que pessoalidade pode ser também princípio, ó? Se um é o oposto do outro, não é isso? Não pode, ok? Bom, então, vamos dar um intervalo aqui e a gente volta comentando as questões de princípio. Eu acho que no próximo bloco a gente consegue terminar as questões de princípio e a gente já entra nesta aula em poderes. Ok, até mais.